Bom, vamos lá. Meu nome é Bernardo Moss. Eu estou aqui hoje para falar sobre os primeiros passos para você aí que quer começar o seu negócio do zero ou mesmo já tem um negócio em andamento e quer aprimorá-lo para aumentar, né, e alavancar suas vendas, tá bom? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre persona ou avatar, nicho de atuação, criação de conteúdo para público-alvo e criação de lista. Bom, é essencial aí para todo começo de negócio estar sabendo exatamente quais são esses 4 pontos e como começar e otimizar cada um deles, beleza? Inicialmente a gente vai começar agora falando de nicho. O que é, né? O que é o nicho? O nicho é uma área de atuação, beleza? A gente tem diversas áreas de atuação aí no mercado e o nicho é a forma que a gente fala para estar identificando uma delas. A gente tem um nicho, a gente tem um subnicho, que é uma segmentação do próprio nicho, tá? E é muito importante a gente estar sabendo exatamente qual nicho de atuação a gente vende o produto para a gente saber como comunicar e para quem comunicar, né? Então, a gente sempre tem que começar uma área. A Amazon, por exemplo, começou vendendo livros. Era isso, venda de livros online. Esse era o subnicho de atuação da Amazon. Posteriormente eles foram crescendo e viraram o que vocês conhecem hoje. eBay, mesma coisa. Leilão de bonecas. Opa. Leilão de bonecas. Começou fazendo leilão apenas de produtos que são bonecas, né? Hoje aí é a maior rede de leilão online do mundo, né? Mas eles começaram vendendo apenas leilão de bonecas. E tem o próprio Facebook, um exemplo clássico que todo mundo conhece, que começou rede social, por alto, né, da própria faculdade. Rede social da própria faculdade. Então, o que a gente pode identificar aqui é que os grandes donos do mercado sempre começaram de um ponto específico, né, de um subnicho que deriva de um nicho muito específico. E a gente tem 4 formas hoje de estar identificando o seu nicho e subnicho de atuação, tá? E eu vou estar passando elas aqui agora, vocês irem pensando em qual que o seu negócio se encaixa especificamente. Eu recomendo que essa definição ela seja feita e escrita em um documento e que isso fique guardado para você ir atualizando à medida que o seu negócio vai crescendo ou mudando de área de atuação. A primeira delas é a segmentação geográfica. O que é isso? A segmentação geográfica é o local físico que a sua audiência ou público se encontram. Então, se for um produto online, pode ser vendido no nível Brasil, a segmentação geográfica ela é nível Brasil. Ou então ela pode ser uma loja física, por exemplo. Então a segmentação ela seria no ambiente ao redor da sua loja. Ou então pode ser um produto que ele só pode ser vendido para pessoas de certas áreas, por algum motivo que seja produção de grãos que só podem ocorrer em algumas áreas do Brasil, por exemplo, né? Então a segmentação geográfica é muito importante você estar pensando, você saber aonde você vai vender o seu produto. Vai ser a primeira segmentação que você vai fazer. A gente tem a segmentação demográfica, que ela vai dizer respeito dos dados como sexo, idade, profissão, religião e etc., relacionados aos dados demográficos da sua audiência. Então, se a sua audiência é só para o público masculino, se ela é só para o público feminino, se ela é para pessoas mais jovens, e a partir daí você vai identificar da forma demográfica qual segmentação o seu tá. Então, a gente pode seguir um exemplo, por exemplo, a gente definiu que a demográfica é só para cidade X, e dentro da cidade X apenas mulheres, por exemplo, para mulheres. Pode ser um exemplo de segmentação. A gente tem também a segmentação psicográfica. Ela vai dizer a respeito de personalidade, estilo de vida, valores e etc. Então a gente pode estar falando aí de uma segmentação mais relacionada ao tipo de pessoa, né? Por assim dizer, o estilo de vida que ela leva. Às vezes a gente tem uma marca de roupa para mulheres na cidade X, como era exemplo, né? Mas para mulheres que gostam de um estilo mais
hip hop, por exemplo. Então, que vai ter estilos de roupa femininas relacionados àquela sub-área de pessoas com interesse em roupas street, roupas hip hop, etc. Né? Não sei falar muito bem disso, mas deu para entender. E por último, a gente tem, e não menos importante, né, a segmentação comportamental. Ela vai ser uma segmentação por comportamentos, como o próprio nome diz. Ela é uma segmentação muito mais voltada com o relacionamento do seu público, a sua persona, né, com o seu produto. Então seria como que ele se comporta frente àquele produto, para que ele usa, para que serve, por que ele compra, quais são os motivos que levam ele a fazer uma divulgação às vezes, ou então a própria utilização em público do seu produto e tudo que aquilo deriva daquele produto. O que aquele produto para ela traz na utilização, entendeu? Então a gente pode trazer, por exemplo, aí, seguindo o que a gente já tinha pensado, na cidade X, com apenas mulheres, então cidade X, demográfica apenas mulheres, psicográfica, estilo de vida hip hop, e a segmentação comportamental desse exemplo seria, por exemplo, o que isso traz? Isso traz, por exemplo, a valorização no meio social dela, a partir do momento que ela usa aquelas roupas. Então essa é uma segmentação comportamental, você quer trazer isso. Então você vai procurar subnichos que utilizam esse tipo de roupa, no caso mulheres da cidade X, para um fim específico. Tá bom? Então, é uma segmentação muito específica e a gente tem essas 4 formas de pensar o seu subnicho e nicho. Beleza? Sempre começando de um funil maior para um menor. Eu vou usar de exemplo aqui a segmentação de nicho e subnicho no meu próprio conteúdo aqui para vocês. O que seria isso? Como seria isso? Então, eu vou estar criando aqui ao vivo com vocês para a gente estar pensando e vocês posteriormente criando também e deixando isso no documento. Como eu falei, para ser atualizado à medida que você vai identificando melhorias nesse próprio nicho. Então, vamos lá. Nicho de atuação, comunidade, nossa. Beleza. Primeiro delas, a gente pode falar que eu estou no ramo de negócios, por exemplo. E dentro do ramo de negócios, a gente está trabalhando aqui com negócios digitais, principalmente. Pode não ser digital? Não. Pode não ser digital. Tudo bem, você vai estar aqui, você vai aprender muito. Só que eu vou estar falando especificamente de negócios digitais, tá bom? Que o meu know-how está mais nessa área. Isso é muito importante na hora de você estar pensando no seu subnicho também. Onde está o seu conhecimento? Quais são as suas habilidades? Em que realmente você pode agregar? Isso já está auxiliando para você definir a área de atuação se você já não está atuando. Se já está, provavelmente já é onde você tem o maior know-how, a maior habilidade. Beleza? Empreendedorismo. Depois de empreendedorismo, produtos de informação. Seu produto de serviço, seu produto é físico, tudo bem. Você vai estar aqui, você vai aprender muito com isso também. Só que o produto de informação é aquele produto que eu tenho mais know-how para falar sobre. Seriam cursos, seriam palestras online, seria o conhecimento em si, em forma de e-book ou qualquer outro tipo, beleza? E, posteriormente, a gente tem, dentro de produtos de informações, lançamentos, beleza? Então, é um lançamento de um produto de informação para empreendedores, que está no ramo de empreendedorismo, né? São negócios digitais dentro do nicho negócios. Você vê como vai afunilando. Exatamente. E dentro de lançamentos a gente tem a estratégia de marketing digital, infraestrutura, copywriting e tráfego. Beleza. Tráfego em mídia paga. Beleza? Em mídia orgânica também. Especificamente no tráfego, a gente tem muitas pessoas aí que falam sobre, pessoas muito boas aí, que inclusive eu vou recomendar mais pra frente também. Mas o básico aqui você vai estar entendendo para você já estar começando o seu negócio do zero. Tá bom? E à medida que a gente for tendo demanda, a gente vai avançando ou não nisso. A gente também vai estar falando aqui de gestão, tá? Disso tudo. Gestão da estratégia, gestão da infraestrutura, gestão do copywriting, gestão do tráfego, dentro de lançamentos, produtos de informação, empreendedorismo, negócios digitais e negócios. Então, esse é o meu nicho de atuação, tá bom? O nicho de atuação, ele é muito segmentado, a partir do momento que eu penso que deve ser assim, e isso pode mudar à medida que eu for entendendo o meu público também.
Então, essa é uma primeira visão que eu estou criando aí do nicho e subnicho do meu negócio. Beleza? Isso é muito importante, eu recomendo que isso fique um documento, tá? Pode ser Docs ou Word, etc. Não importa muito, mas que você tenha acesso aí contínuo para você estar entendendo com quem que você está lidando, qual que é a área da situação. E após isso, é muito importante a gente definir a persona ou avatar. Beleza? E exatamente onde a gente está chegando agora. Você tem duas formas de pensar a sua persona e o seu avatar. A primeira é se você não tem um negócio ainda. E a segunda é se você já vende seu produto. Beleza? Você pode ter um negócio e não vender o seu produto. Então a gente vai atuar aí como se você não tivesse ele ainda, que às vezes é o momento de você estar descobrindo exatamente quem que é a persona, que é o cliente ideal do seu produto, tá bom? A gente tem mais de uma persona, na maioria das vezes, para um negócio. Ou produto, no caso. Bom, é muito importante entender que quem compra o seu produto sempre vão ter características diferentes. Nunca vai ser uma pessoa apenas que compra, por mais segmentado e específico que ele seja. Então é muito importante a gente estar entendendo quem são essas pessoas principais para estar sabendo a forma correta de comunicar com elas, né? Então, por exemplo, a gente pode ter aí uma empresa que tem 60% dos seus clientes CPF, 40% dos seus clientes CNPJ. O que significa isso? Significa que aqui eu tenho uma persona, e aqui eu tenho uma persona. Ou seja, a comunicação entre o meu cliente, que é o CPF, e o meu cliente, que é CNPJ, é completamente diferente. Eu não posso fingir que é igual, senão eu vou estar generalizando. E qual que é a consequência disso? De generalizar a forma de comunicação é diminuição da sua conversão. Simples assim. Se você não sabe exatamente como falar com ele, você vai falar de forma genérica e você vai perder conversão com isso, vai perder venda. Você vai diminuir o número de leads que vão virar realmente clientes, tá bom? E consequentemente também você vai diminuir o número de clientes que vão fazer uma recompra, porque você vai estar atuando de forma genérica com ele, não vai ter sentido conectado ali com o seu produto. Consequentemente, ele vai comprar menos, tá bom? Isso é muito claro em qualquer tipo de negócio. Então, como que a gente faz? Como aumentar a conversão? Definindo o avatar. Bom, isso aqui deriva de alguns pontos. Melhor comunicação. Entender o que seu cliente precisa. Tem diversas formas de fazer isso, tá? E então, vender a transformação. Isso aqui é muito simples, muito claro em qualquer negócio. Você vai estar atuando aí, você tem que melhorar sua comunicação, entendendo como que seu cliente, o que seu cliente precisa, né? E vender a transformação para ele. Beleza, mas como? Como eu faço tudo? Né? Como definir o avatar? Que é a ideia. Bom, primeiro você tem que saber quais são os avatares. Aqui personas também, que é a mesma coisa. Eu tenho um jeito muito específico de definir um avatar, que eu acho que ele é muito funcional a partir do momento que você entende realmente quais são as dores, os sonhos e os dados comportamentais de forma mais completa do seu avatar, de cada um deles. Primeiro você tem que entender quais são, então. Você vai lá no seu subnicho, no meu caso, que a gente já definiu aqui, né? Uns tempos atrás. Se você não entendeu direito, por favor, volta esse vídeo e dá uma olhada. Qualquer dúvida você pode me enviar também, que a gente vai estar atuando aí da melhor forma possível para estar sanando a sua dúvida. Beleza? Então, primeiro, para a gente definir um avatar, a gente tem que entender quais são eles. Para entender quais são eles, a gente tem que pensar quem compra o seu produto. No meu caso, então eu vou estar definindo aqui, você que já vende o seu produto, sabe qual é o seu avatar. Você que não vende, primeiramente vai imaginar. Beleza? Você vai imaginar isso. Depois a gente tem formas de verificar e atualizar se realmente você acertou nessa sua definição, tá bom? E essa é uma atualização contínua, porque é a raiz. É a raiz da comunicação da sua empresa, que é o marketing. É a raiz do marketing. A raiz do marketing é a definição desse próprio avatar. Beleza?
Então eu vou fazer a criação do meu próprio avatar aqui, de forma a exemplificar como deve ser feita essa criação para você fazer de casa também. Então, um dos meus públicos, no meu primeiro avatar, bom, então o primeiro deles é o empreendedor, no meu caso, tá? O segundo, a gente pode pensar que é o aspirante a empreendedor, beleza? E o terceiro, a gente pode pensar que são gerentes ou diretores comerciais. Aí eu vou colocar aqui barra marketing de empresas. Por quê? Porque às vezes eu estou buscando aí o cara que ele vai sim se beneficiar do meu conteúdo, né, que isso aqui é para o conteúdo, que são gerentes ou diretores de comerciais, de empresas ou marketing. Definindo isso, eu vou pegar o primeiro deles, empreendedor. Eu vou pensar, primeiramente, dados demográficos do meu empreendedor, do meu perfil ideal de cliente, a minha persona, o avatar. Depois eu vou pensar os dados comportamentais. 2 pontos muito importantes aqui. Você tem que definir com muita exatidão, a partir dos conhecimentos que você tem hoje, esses dados. Não quer dizer que está certo, beleza? Você aí que não vende, conhece muito bem quem que você vendeu, você que já vende, conhece muito bem quem já comprou o seu produto, fica mais fácil, porque você sabe exatamente com quem você está falando. Ao mesmo tempo, a gente vai ter formas depois de estar acertando isso de forma mais segura, beleza? Então, por que definir os dados demográficos primeiro? Muitos porquês aqui fazer isso. O primeiro deles é entender como configurar plataformas de mídia paga. Isso aqui é muito importante, porque o Facebook, por exemplo, ele vai te perguntar a idade, ele vai te perguntar a profissão, ele vai te perguntar até a renda, se você quiser colocar, ela vai te perguntar qual o sexo do seu avatar, então isso vai facilitar muito para você estar gastando menos dinheiro e tendo mais resultados no seu tráfego. Então é como se você estivesse ajustando o primeiro escopo ali da sua mira, beleza? Quem que você vai anunciar? É muito importante, primeiramente por isso. Segundo, para você entender com quem que você está comunicando melhor, porque o tipo de comunicação com cada um deles vai variar. Então, na hora de criar a sua copy, criar o seu texto de comunicação, seja um script de fala, seja um script de vídeo, um script de telefone, um texto na sua landing page, um texto no seu anúncio, na ssua publicação, tudo vai derivar disso. Então é muito importante você definindo e sabendo exatamente, na medida dos seus conhecimentos, claro, quem são essas pessoas no quesito dados demográficos. Então o que a gente tem que pensar nisso aqui? A gente tem que pensar o sexo, pensar a idade, ocupação, renda média, escolaridade, religião e é o suficiente. Tem mais formas de fazer isso, mas dessa forma você vai estar bem completo, beleza? Por que você precisa de cada um deles? Bom, como eu tinha falado antes, para você ter uma assertividade maior na hora que você estiver anunciando e entendendo quem que é a sua persona para criar os seus textos, principalmente, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu vou preencher como exemplo, para vocês estarem fazendo na sua casa também, para a gente estar entendendo um pouco mais. No caso do meu perfil de empreendedor, que está dentro do meu subnicho, que eu defini aula passada, a gente tem o sexo, que é homens ou mulheres, ou seja, masculino ou feminino, tanto faz. Idade, eu imagino que de 16, se aquela pessoa já está começando a entrar no mundo do empreendedorismo, a 35 anos, muito provavelmente, já conhecendo esse meio, poucas pessoas acima de 35 anos vão estar consumindo meu conteúdo, apesar de que podem existir também, não estamos tirando a possibilidade. Mas eu imagino que um empreendedor com esse perfil até 35, talvez 45 anos, aí vai ser o cara que vai estar assistindo os meus conteúdos, tá bom? Ocupação, nesse caso, como a gente está tratando de empreendedores, eu imagino que vai estar vindo empresários aqui para mim, tá bom? Então vai ser o perfil de empresários que eu estou buscando com esse conteúdo aqui, tá? Renda média, bom, nesse caso aqui ele é indiferente, porque é um conteúdo gratuito, ele vai estar disposto em qualquer lugar, então eu acho que aqui para você estar consumindo o meu produto, que no caso é de graça, é indiferente a renda dessa pessoa, da minha persona. A escolaridade também é indiferente, eu acho que qualquer uma que vai estar consumindo o meu produto
dentro do perfil de empreendedor, sendo escolarizado ou não, tá? Eu acho que isso aí é muito... realmente não importa nesse caso de empresas, empresários, etc. Muitos não são formados, muitos são, mas eu não procuro aqui segmentar minha persona quanto a isso. Religião é a mesma coisa. Para mim, não importa se o meu... não importa pensar em religião dentro do meu perfil de empreendedor, que é o cara que eu estou buscando, porque não importa no caso da atuação disso. Ótimo. E agora a gente vai começar com os dados comportamentais. Tá? Eles são muito importantes de serem pensados, porque são exatamente aquilo que vai mostrar qual o comportamento do seu avatar ou persona. Tá? Como assim qual o comportamento? A gente vai identificar quais são seus medos, suas dores, seus perigos, e é exatamente a partir de em cima disso que a gente vai criar a comunicação. Vamos vender Neosaldina para quem tem dor de cabeça. Simples assim. Essa é a ideia da gente estar pensando nos dados comportamentais, beleza? Vender Neosaldina para quem tem dor de cabeça. Muito importante. Por quê? Porque é muito mais fácil você dar um remédio para a solução daquele cara, às vezes você ficar ofertando um tanto de coisa que para ele não vai resolver nada. Então a gente tem que entender quais são as dores para a gente saber solucionar elas, tá bom? Isso vai entrar em diversos pontos aí durante a comunicação e o processo de vendas com o seu avatar, tá? Então vamos começar. Eu vou fazer aqui na frente de vocês, juntos, para a gente estar entendendo muito bem. Qualquer dúvida você pode me enviar. Se você não entendeu até esse ponto aqui, eu peço que você volte esse vídeo, tá? Muito simples, reveja. Se tiver alguma dúvida, me manda para eu poder aprimorar esse conteúdo que eu estou criando aqui, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que pensar as dores, os medos, os perigos, os sonhos, oportunidades que enxerga e oportunidades que não enxerga. Show? Então, eu vou fazer um por um aqui, por alto, tá? Com vocês. É claro que isso aqui vai ser possível e passível de lapidações depois. Eu estou fazendo aqui na hora para a gente poder estar pensando, mas essa é realmente a ideia. Um primeiro momento você faz com seus conhecimentos. Você pode juntar com pessoas que conhecem mais que você e falar, olha só, me ajuda a aprimorar isso aqui, dá uma passada, dá uma atualizada comigo, o que eu posso tirar, o que eu posso acrescentar na sua opinião. E depois a gente vai estar tratando, numa segunda aula, de como estar criando um formulário específico para você estar buscando esses dados, tanto os comportamentais quanto os demográficos, direto com a sua persona. A gente tem que ter perguntas chaves para fazer isso de forma específica para não ficar estranho ela realmente responder. Tá bom? Se você já tem um cliente, provavelmente vai ser mais fácil para você pensar isso. Se você não tem, começa pensando agora que a chance de você ter um cliente vai aumentar consideravelmente. Beleza? Então, as dores. Quais são as dores do meu perfil ideal de cliente, da minha persona ou do meu avatar? Que no caso, a gente está trabalhando aqui como um empreendedor. Então, quais são as dores do empreendedor dentro o meu nicho de atuação, né? Dentro do meu subnicho, que é tudo aquilo que a gente falou mais para trás, tá? Então, acho que no caso aqui não saber investir em marketing. É um deles. Com certeza que eu acho que para o meu perfil de empreendedor, não saber investir em marketing é uma dor, tá? A gente tem também não ter conhecimento de uma estratégia de marketing eficiente. Simples assim. Além de não saber investir, ele não sabe como pensar uma estratégia no todo para eu estar atuando no marketing digital. Então é exatamente a partir disso que eu vou estar trabalhando posteriormente também. Eu acho que para mim é uma dor. Não ter resultados sólidos. Resultados que realmente são consistentes aí. E um outro ponto que eu acho que é uma dor também é não saber como alavancar suas vendas. Ou ter baixa conversão de leads. Baixa retenção de clientes. São os dois que eu posso falar por alto aqui que eu acho
que são do meu perfil de empreendedor. Eu posso não estar certo, a gente vai ter formas de estar verificando isso depois, como eu falei. Mas por alto, eu imagino que não saber investir em marketing, não ter conhecimento de uma estratégia de marketing eficiente, não ter resultados sólidos, não saber como alavancar suas vendas, ter uma baixa conversão em leads, uma baixa retenção de clientes, são alguns pontos aí que doem dentro o meu perfil de avatar, tá bom? A minha persona. São pontos que eu acho que ele sente dor, ou seja, são pontos que eu acho que ele precisa melhorar e que eu identifiquei dentro do meu conhecimento, tá? Eu posso estar errado e a gente vai ter forma de provar depois. Depois a gente tem um medo. Medo é... Posso pensar aqui também em medo de falir. Medo de não conseguir entregar o que prometeu. Medo de perder dinheiro, por exemplo. Medo de perder contratos. E por aí vai, beleza? Isso aqui eu estou fazendo por alto, só para vocês entenderem. O que é a dor? O que acontece agora, tá? O que acontece agora, isso é a dor. O que é o medo? A dor concretizada no futuro. Esse é o medo. O medo da dor se concretizar no futuro. O que acontece se ele não saber, continuar sem saber investir em marketing? O que acontece se ele continuar sem ter o conhecimento de uma estratégia eficiente? O que acontece se não continuar sem ter resultados sólidos? E etc. Tá? Então é isso que vai derivar o seu pensamento do medo. Depois a gente pode ter os perigos. O que é isso? O medo concretizado. Então o que acontece depois que ele falir? Né? Dívidas. Entrar em dívida, por exemplo. O que acontece se não conseguir entregar o que prometeu? Perder nome no mercado. O que acontece se ele perder dinheiro? Ele entra em dívida. O que acontece se ele perder contrato? Ele perde fluxo de caixa, por exemplo. Que não chega a ser entrar em dívida, mas também é muito sério. Outro perigo que ele tem é não conseguir se erguer, passar vergonha e etc. Tá? Os perigos que a gente pode pensar aí para o perfil de empreendedor nesse caso. Uns sonhos que ele pode ter: mais tempo com a família, ser muito rico, ter tempo e dinheiro para conhecer o mundo, por exemplo, reconhecimento no mercado, que é autoridade, né? Credibilidade, fazer o dinheiro trabalhar para ele, etc. Pode ser um sonho, né? Para ele. Oportunidades que ele não enxerga. Conhecimento gratuito para ajudá-lo com seus problemas. Uma outra oportunidade que ele enxerga, né? Que ele está aqui. É algo que ele sabe que ele pode melhorar, né? Aumento de conversão. Aumento de venda. Aumento de retenção de clientes. Aqui ele está falando de criar super fãs, né? Ele poder conseguir ter super fãs. Ele enxerga que isso é possível, sim, ele sabe. Não sabe exatamente como, mas ele sabe que ele pode conseguir uma oportunidade, está ali na frente dele. Beleza? E etc. Oportunidades que ele não enxerga. Bom, talvez uma oportunidade que ele não enxerga aqui. Uma oportunidade que ele não enxerga. Talvez seja ter. Uma oportunidade que ele não enxerga. Pode ser ensinar o que ele sabe
sabe e aprendeu. Ajudar pessoas com seu produto, serviço ou conhecimento, né? Gratuito, que seria um tipo de produto, mas às vezes está passando de graça. Pode ser ter dinheiro para investir na escola dos filhos. Ter dinheiro para etc, etc, etc. Beleza? Então a gente fez aqui uma definição rápida, simples. Eu sei que pode ter passado um tanto de coisa aqui, eu fiz da minha cabeça na hora, mas eu acho que deu para passar a ideia de qual que é importante, tá bom? Então, recapitulando isso tudo aqui, dados comportamentais são dores, o que acontece na hora. Medos, dores no futuro. Perigos, medo concretizado. Sonhos, o que ele quer ter ou aspira ser. Oportunidades, primeiro, que ele enxerga, né? Acho que o próprio nome já diz o que é. E oportunidade que ele não enxerga. Esses são os pontos principais dos dados comportamentais na hora da definição do seu avatar. Então, para definir o avatar ou persona, que é cliente ideal para seu produto. Show? Então é isso. Como gerar valor para vender mais? Como gerar valor para vender mais? Bom, por que isso é importante, né? Primeiramente, para aumentar o valor percebido do seu produto, né? Qual que é a importância de você aumentar o valor percebido? Bom, é muito simples. Quanto maior o valor percebido, menos importa o preço do seu produto. Simples assim. Quanto maior o valor percebido, menos importa o preço do seu produto, tá? Então, quanto mais a sua persona, o seu avatar entende sobre o seu produto, que como aquilo consegue solucionar suas dores, seus medos, seus dados comportamentais em geral, mais valor percebido ela vai ter e menos vai importar o preço do seu produto. Acho que faz muito sentido se você entender como, por exemplo, uma Neosaldina vai solucionar a sua dor de cabeça, que dói muito na hora. Então, se comprar aquilo, não importa muito se é 5, se é 7, se é 10 reais, se está doendo, você sabe que se você comprar aquilo, vai solucionar. Você não está pensando muito pouco no preço, está pensando muito mais no que aquilo pode te ajudar. Para isso, você precisa ter valor percebido. Você precisa entender que aquilo realmente vai solucionar o seu problema, tá? Então, como gerar valor percebido para sua persona, né? Como? Como é que a gente faz isso? A partir de que a gente pensa? Então, como que gera valor? Qual a melhor forma de criar? Qual a melhor forma de entregar isso que você criou, né? Tá, beleza. Então, como gerar valor percebido para sua persona? Bom, resolvendo um problema, tá? Muito simples. Você gera valor, você tem que resolver um problema. Mas o que é problema? O que é um problema? Bom, um problema é igual, nessa nossa definição, né? Dor ou medo ou perigo. Como assim? Dor, o problema agora é o cara sentir dor. O problema é o cara sentir medo daquilo que é a dor concretizada, né? Ou então
o problema dele é estar em perigo de concretizar um medo, por exemplo. Ou mesmo, ou isso, ou união de medo, dor, perigo. É isso. Ou é um, ou é outro, ou é a união de todos. Beleza? Vai depender muito de qual que é o medo, qual que é a dor, qual que é o perigo. E quem que é a sua persona. Tá? Então, no meu caso, a gente definiu aqui alguns problemas. Como, por exemplo, o medo de falir. Ou então a dor de não ter uma estratégia de marketing, né? Ou o perigo de entrar em dívidas, beleza? Então a gente tem aqui muito por alto o que eu lembro, tá? Então fazendo agora, quais são alguns dos dados comportamentais chave relacionados a problema para eu solucionar. Então como que eu soluciono o medo de falir? Como que eu soluciono a dor de não ter uma estratégia de marketing? Como que eu soluciono o perigo de entrar em dívida? Ou então, como que eu soluciono o problema de baixa conversão? Por exemplo, que pode ser a união disso tudo, né? Como que eu faço isso? A partir de um conteúdo. Então, um conteúdo ele pode ser diversos tipos de conteúdo, tá? Mas, basicamente, como que você agrega valor resolvendo um problema? O que é um problema? É a dor, um medo, um perigo, a união de todos eles. Tá? Simplificando. Então, no meu caso, o que eu posso fazer de conteúdo? Para o meu avatar, uma estratégia de marketing que funciona. Se eu ensinar isso aqui, eu vou estar agregando valor para ele. Estou solucionando um problema. Eu vou estar aumentando o valor percebido e na hora que ele perguntar qual é o meu preço, não vai importar muito o que eu responde, tá? Porque ele já entendeu o valor percebido. Então, às vezes, ele vai estar relacionando um valor percebido a partir de tudo que você ensinou, falou para ele ali de 10 mil reais. Beleza? Só que custa 4, por exemplo. 4 mil. Tranquilo. O que ele vai pensar? Beleza, 4 mil é barato. Olha o tanto de coisa que ele já me deu. E essa é a ideia que a gente quer trazer criando conteúdos. Tá? Então, como que você faz isso? Bom, primeiro, você tem que nutrir sua persona. Você tem que dar conteúdo de valor que resolve problemas. Simples assim. Você saber qual que é o problema, solucionar ele, você vai estar realmente resolvendo aquilo. Então você vai estar nutrindo a sua persona. Tá? Você tem diversas formas de criar isso. Você tem vídeo, palestra, e-book, um workshop, tipo de vídeo especificamente, mais um mão na massa ali, e aulas em geral, de diversos tipos aí, que você pode fazer tanto em vídeo, como numa palestra, um workshop, etc. Acho que deu para entender as formas de entregar, as formas que você pode criar isso. Então a melhor forma de você criar, no caso do vídeo, por exemplo, é um conteúdo bruto. Grande, tá? Que será picado em vários. Por quê? Porque você vai estar criando de uma vez um só e depois você vai cortando eles. Fica muito mais fácil você entregar isso, tá? Mas qual que é a melhor forma de você entregar? Isso é a mesma coisa para e-books, artigos, a gente chama de pílulas, né? De ser picado em várias pílulas de valor. Você está nutrindo ele. É realmente aqui uma pílulazinha, você toma e fala, nossa, resolveu um problema meu, resolveu o que entendi, ou faz parte da solução maior. No caso de uma estratégia, você tem que ter vários pontos para você entender qual que é a macro da estratégia. Você vai entregar de uma vez tudo, porque é muita coisa. Então a gente ficaria aqui por meses, talvez até mais, para você estar entendendo toda a estratégia. Então aos poucos a gente vai pegando. E qual que é a melhor forma de entregar isso? Né? Bom, a gente tem diversos canais de comunicação, correto? Comunicação. Então, para simplificar, vídeos grandes, Facebook e YouTube, tá? Simples assim, Facebook e YouTube. Nos dois a gente vai conseguir rastrear porcentagem de assistidos, por exemplo. Quantos por cento que aquele cara conseguiu ver?
Isso deriva muito do tráfego, tá? Para você poder acertar esse cara depois quando fizer anúncios. Vai ser um conteúdo um pouco mais para frente. Vídeos menores ou pequenos, né? No Instagram, WhatsApp e Facebook. A gente também pode colocar no YouTube, mas é mais interessante que seja o maior lá, beleza? Instagram. Ótimo. Por que fazer isso tudo, né? Por que nutrir seu cliente ideal? Persona. Bom, basicamente para você vender mais, aumentar a conversão, ter mais engajamento, etc. Mas o mais importante disso tudo é para ter uma lista. Simples assim. Como criar uma lista? Né? Para que serve uma lista? Qual a melhor forma de ter uma lista, né? Quais são os dados que eu preciso para ter uma lista, beleza? Primeiro, então, como criar uma lista? Com uma recompensa. Recompensa, beleza? Se você tem uma recompensa de valor que realmente soluciona um problema, etc. Então, que soluciona um problema, você vai ter pessoas querendo ter essa solução. Então, para isso, você vai trocar a recompensa por dados, tá? Você vai trocar essa recompensa por dados. É de graça, gratuito. Se você quiser assistir, preenche aqui, beleza? E você vai estar criando uma lista. Você vai ver que isso acontece o tempo inteiro no marketing digital, em diversas formas, das formas mais sublimes até as mais específicas. Por exemplo, no WhatsApp, quando você vai para lá, você manda um oi para a pessoa, ou clica em algum botão para você entrar no grupo, você está dando seu nome mais telefone para ela, beleza? No caso de landing pages, você pode controlar isso mais, pode pedir o que você quiser, mas preferencialmente é pedido o e-mail. Por que o e-mail? A gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui, assim que eu terminar essa parte. Então você pode entregar isso de diversas formas. Você pode entregar isso preenchendo dados para uma landing page, que é o mais indicado, tá? Por que uma landing page? Porque você consegue rastrear esse cara, você consegue entender de onde que ele veio, quanto tempo ele ficou na página, qual foi a sua taxa de conversão dentro daquela entrada ali, para você estar otimizando ela e cada vez aumentando mais o número de pessoas que preenchem o seu formulário para ter a sua recompensa, tá bom? Então, é a partir disso. Como recompensa que soluciona dores, você troca a recompensa por dados. A partir disso, você cria uma lista, beleza? Para que serve essa lista? Para comunicar com pessoas interessadas nas suas soluções. Soluções, beleza? Comunicar com pessoas interessadas nas suas soluções. Por que não no seu produto? Porque você não falou nada de produto ainda. Inclusive, é uma técnica que não falar de produto, tá? A gente não pode falar de produto. Porque se fala de produto, quero falar, já está querendo vender, não quero. Simples assim. O ser humano, ele pensa desse jeito. Ele quer me vender, foda-se, eu não quero. Não quero. A menos que você tenha muita autoridade, credibilidade, o que não é o ponto que eu acho que eu estou querendo demonstrar aqui. Mas o mais interessante é que você entregue algo gratuito em troca dos dados dela. Que você vai estar criando uma lista. Com a lista você comunica com as pessoas interessadas em suas soluções. A partir disso você começa uma nutrição também. Não só via redes sociais, mas agora via os canais de comunicação dos dados da pessoa. Aí quando você pode ser via e-mail, WhatsApp, né? Facebook Messenger e etc. Tá? Então, qual que eu mais indico? E-mail. Porque ninguém pode te tirar. Simples assim. Ninguém pode te tirar o e-mail da pessoa. Você pode estar sempre enviando para ela em massa para muitas pessoas. Se tiver as plataformas corretas, vai estar entregando. Tá? A taxa de spam não é você que controla. Você acha que tem formas que você pode pontuar menos nesse spam, não colocando imagens, não colocando links, hiperlinks, né?
e etc. Tem várias técnicas que a gente vai estar passando mais para frente para estar entregando todos os seus e-mails, mas o e-mail é algo que ninguém pode te tirar, beleza? WhatsApp, Facebook Messenger, todos têm sistemas de verificação, que é para verificar se a pessoa realmente quer receber aquilo, muito rígido. São muitas vezes as pessoas, elas não sabem disso e não vão estar comunicando com você que querem receber aquela mensagem, etc. Você vai acabar tomando um bloco, principalmente no WhatsApp aí, tá? E o e-mail ninguém pode tirar. A taxa de abertura não é tão alta quanto, mas quem está realmente interessado vai abrir, vai clicar no seu link, vai ver a sua solução e posteriormente vai comprar o seu produto, beleza? Então, para isso serve a lista, para você comunicar com as pessoas interessadas nas suas soluções, tá? Qual que é a melhor forma de criar uma lista, de criar e ter esses dados? Bom, a melhor forma é via... Tem várias formas, depende muito do seu produto. A mais comum, a forma mais comum, landing page, beleza? Via landing page, o cara cai na landing page, preenche um formulário, recebe a recompensa, tá? A gente tem diversas formas de criar título para recompensa, título para conteúdo de valor, formas de você convencer ele que aquela recompensa é realmente melhor, a partir de gatilhos mentais, vai ser um conteúdo mais para frente. Então, basicamente assim, você tem uma recompensa, solucionador, você troca essa recompensa via landing page por dados, tá? O cara preenche o formulário, ele recebe sua recompensa. Depois você pede um feedback para ele, para ver se aquela recompensa está realmente legal, está realmente sendo o que ele precisa para solucionar algum tipo de dor, algum tipo de problema que ele tem ali na hora, no meu caso relacionado a empreendedorismo. Beleza? Isso é muito importante, você está criando a sua lista, tá bom? Então esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você isso aqui. Se não, comente, se sim, comente também. Primeiro a gente passou por nicho, depois por avatar, depois por nutrição, recompensa e lista, beleza? Eu acho que foi aí o ponto que eu quis pegar. E uma dica bônus aqui é, para cada dor, pensar um conteúdo. Beleza? É simples assim. Quanto mais segmentado você tiver na sua dor, então uma dor ela pode virar várias dores. Quanto mais você conseguir destrinchar essas dores, mais fácil vai ser para você pensar um conteúdo pequeno, que às vezes você vai postar nas suas redes sociais, que eu falei, ou então um conteúdo maior, para você poder picar ele, postar em redes maiores, como o YouTube e o próprio Facebook, que deixa vídeos grandes, tá bom? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais.